Oi, turminha. Então, hoje, dando continuidade ao nosso capítulo 12 da apostila de ciências. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre os recursos naturais, né? Vimos que eles podem ser de origem vegetal, como a madeira, os açúcares, os óleos essenciais, os óleos usados na culinária. Vimos também que eles podem ser de origem animal, né? Como couro e a lã, ou de origem mineral. E aí nós temos os minerais chamados aí de metálicos e os não metálicos. Vimos também um pouquinho sobre o problema, né, da extração das árvores ou mesmo da extração mineral, né, os impactos ambientais causados por esse tipo de extração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais sintéticos. O que são os materiais sintéticos? São aqueles que não são encontrados na natureza, mas sim fabricados em laboratório pelo homem. Desde o início da sua existência, a espécie humana ela tem buscado melhores condições de sobreviver, né? E foi graças à sua habilidade em extrair e transformar os recursos naturais que esse processo foi bastante facilitado. Ao longo dos séculos, a utilização dos materiais naturais ele passou a não ser suficiente. Fosse porque eles não possuíam todas as propriedades desejadas ou então porque alguns deles estavam se esgotando na natureza. Então, por volta do século XIX, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, com os avanços científicos e tecnológicos aí, foram desenvolvidos diversos estudos até que se conseguisse produzir os chamados produtos sintéticos, né? Os que não são encontrados na natureza, como eu acabei de dizer para vocês, mas sim fabricados pelo homem. E dessa forma, então, o homem passou a ter acesso a outros tipos de materiais, como plásticos, as borrachas sintéticas, as fibras sintéticas, muito usados aí na fabricação desde utensílios domésticos até aparelhos eletrônicos, peças de roupas, produtos metálicos. Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses produtos. O primeiro deles é o plástico, né? Hoje em dia é impossível a gente imaginar a nossa vida sem a presença do plástico, né? Nós temos aí a utilização do plástico nos nossos smartphones, televisões, utensílios de cozinha, brinquedos, até mesmo peças de automóveis que são feitas aí de plástico. No capítulo anterior nós estudamos um pouquinho sobre a destilação fracionada, lembram disso? Uma técnica de separação de misturas pela qual passa o petróleo. E é por meio desse processo que se obtém um dos componentes do petróleo que será utilizado como matéria-prima para a fabricação do plástico, que é a chamada nafta. É esse pó branco aqui, olha, que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, o plástico, na verdade, ele vem, né, do petróleo. E por isso que ele também causa aí grandes problemas ambientais. Nós temos aqui uma série de utilizações do plástico. Aqui, nesse quadro aqui, vocês veem aqui, olha, PET, PAD, PVC, são tipos de plásticos, tá? E aí aqui a utilização de cada um deles. Vocês conseguem ver esse desenhinho aqui em embalagens plásticas. É o indicativo do que tipo de plástico aquela embalagem ou aquele utensílio foi feito. Tá? Então, o PET, por exemplo, é utilizado em garrafas de água e refrigerantes. O PAD, em sacolas de supermercado, pás e vassouras e assim por diante. Então, cada tipo de plástico tem a sua utilização específica. E aí, sim, nós não podemos deixar de falar que, apesar de ser bastante útil na nossa vida, o plástico ele pode causar grandes impactos ambientais. Por quê? Porque esse material ele demora centenas de anos para se decompor na natureza, né? Poluindo ambientes aquáticos, terrestres, né? E causando aí prejuízos irreversíveis na natureza. Segundo dados da ONU, 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos anualmente. Além das inúmeras partículas de microplásticos, né, materiais de tamanho aí bastante reduzido, que podem ser ingeridos por seres marinhos. Então nessas imagens aqui dá pra gente ver aí um mar de lixo aí, de embalagens de plástico. Aqui o grande problema causado aí, sofrido na verdade, né, pelas tartarugas e por outros animais aquáticos, devido a esse mau uso do plástico no nosso dia a dia.
Nós temos sim maneiras de reduzir aí esse impacto ambiental causado pelo acúmulo de resíduos plásticos. Né? A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a redução do consumo de objetos plásticos, né? Especialmente embalagens. Outra maneira é dar preferência para embalagens de vidro, de papel ou então por plásticos que sejam biodegradáveis, ou seja, que degradam de forma mais rápida na natureza. Tá? Então tem solução? Tem. Depende um pouco da nossa força de vontade. Os detergentes. Bom, nós vimos também anteriormente a ação dos detergentes, na verdade uma comparação dos detergentes a dos emulsificantes. Lembram dos emulsionantes lá? Aquelas substâncias que promovem a mistura de líquidos que geralmente não se combinam. E o detergente é um deles. Tá? O detergente ele funciona da mesma forma que aqueles emulsificantes lá. Então, olha lá, eu tenho uma parte do detergente que se prende à molécula, que é atraído, na verdade, pela molécula de água, essa parte redondinha. E a parte de baixo do detergente, ele é atraído pela molécula de gordura. Então, olha lá o que acontece. As moléculas do detergente se ligam a moléculas de gordura e aí na lavagem a gordura é levada embora, aí presa aí as moléculas do detergente. Tá? Em geral, os detergentes comerciais são fabricados com uma mistura de componentes aí diversos, né? Nós podemos destacar aí na fabricação do detergente perfumes, corantes, amaciantes, moléculas de compostos derivados do petróleo também. E são essas moléculas exatamente que ajudam a retirar a sujeira, a gordura da louça suja. Tá? Nós temos também um problema causado aí pelo descarte inadequado, na verdade, de detergentes, né? Porque além dos detergentes de uso doméstico, existem aqueles de uso industrial e os de uso hospitalar também, com propriedades muito parecidas. E aí, após serem utilizados, eles são descartados de forma inadequada aí nos esgotos, podendo poluir aí os recursos hídricos, como lagos, rios, e depois isso, é lógico, vai chegar nos oceanos também, causando aí grandes impactos, né, nessas regiões. E nós temos também como um material sintético os adoçantes. Né? Nós vimos lá os açúcares que são de origem, são materiais naturais de origem vegetal. Os adoçantes, eles são sintéticos. E hoje em dia, cada vez mais pessoas buscam, né, uma alimentação mais saudável, aí substituindo certos alimentos durante as refeições. E isso também pode acontecer por uma questão de estética ou mesmo de saúde. E aí eles optam, então, pelo uso de adoçantes. Com o intuito, então, de atender as necessidades dessas dietas aí, ou mesmo de problemas de saúde, os cientistas desenvolveram substâncias que substituem os açúcares. Existem muitos tipos de adoçante que podem ser utilizados aí na composição de diferentes produtos. Lembrando também daquilo que nós falamos na aula passada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o adoçante, ele também é prejudicial à saúde, tá? Então, apesar das vantagens aí, hoje em dia muitos estudos aí mostram que esses adoçantes sintéticos podem estar associados aí a problemas de saúde, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos hoje de adoçantes que são naturais, aí esses stevia, o xilitol e o agave são de origem natural, e aí nós temos ali os artificiais, que é o aspartame, a sacarina e a sucralose, que são bem utilizados. As borrachas sintéticas. Lembra que eu falei para vocês no capítulo anterior que antigamente eles utilizavam a borracha natural lá, extraída lá das seringueiras, né, vinda do látex. Só que isso foi começando a ficar já insuficiente para suprir aí as necessidades humanas, e aí o homem criou, no século XIX, mais ou menos, alguns países já começaram a temer que o látex aí se esgotasse, né, devido à grande exploração, como eu disse, e foi daí que durante as grandes guerras mundiais aí os Estados Unidos e a Alemanha tiveram realmente o seu estoque de borracha esgotados, né? Comprometidos, na verdade, quase esgotados. E isso fez com que
houvesse um aperfeiçoamento de técnicas mesmo de produção de borrachas sintéticas, né? E aí hoje em dia a maior parte da borracha utilizada pelo homem é de origem sintética. Então aqui só um histórico aqui, em 1909, esse alemão aí, Fritz Hoffmann, foi ele que sintetizou pela primeira vez o produto natural em laboratório. E hoje nós sabemos que existem em 100 formas distintas. Essa borracha sintética se tornou indispensável na Segunda Guerra para a questão dos armamentos lá. Hoje a borracha sintética ela é utilizada numa infinidade de produtos, né, utilizados no nosso dia a dia. E aí até roupas mesmo de mergulho, olha só que legal essa aí, né? As roupas de mergulho ditas secas lá, elas são produzidas com um tipo de borracha sintética que impede a passagem de água, garantindo aí que o mergulhador se mantenha aquecido. As borrachas sintéticas, elas são utilizadas para fabricar aí os mesmos produtos que as naturais, como pneus, solados de sapato, luvas, peças de automóveis e outros materiais. Tá? Nós temos então um grande problema também, porque a borracha também demora muito tempo para se decompor na natureza. E aí nós temos uma opção que é reciclar a borracha, né? Uma alternativa aí para o descarte de pneus velhos é exatamente o que esse artista coreano aí faz. Esse artista coreano chamado Yong-ho Ji, mais ou menos isso, ele é super conhecido pelo trabalho dele com esculturas que ele faz utilizando pneus. E todas elas feitas com pneus. Então olha só que coisa mais linda as esculturas desse artista. São super realistas e o trabalho que ele faz, né, de reciclagem, retirando pneus que levariam centenas, milhares de anos aí para se decompor na natureza, né? Então isso é muito legal, né? Quem dera se existissem mais pessoas como ele, né, que utilizassem aí. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os medicamentos e suas influências, tá? Mas eu vou interromper o vídeo um minutinho para ele não ficar muito longo e já volto com vocês.